Voltamos aqui, né, galera, para aula de áreas de figuras planas. A gente estava falando de várias áreas do triângulo, né? Vimos já 4 áreas, né, diferentes. E a gente vai comentar aqui a última área do triângulo. Essa também é muito utilizada, tá? Eu digo até das que a gente viu, né, a mais básica, né, que é base vezes altura dividido por 2. Essa do ângulo também é muito utilizada, tá bom? E essa do triângulo equilátero é bastante também, que os triângulos equiláteros eles caem muito assim nas provas, mais até do que as outras duas que a gente viu, né? Mas é bom saber, né? Porque elas facilitam bastante quando você conhece elas e pode aplicá-la direto, né? Se tiver que pensar em coisas na hora da prova. A gente vai ver duas formas de encontrar a área do triângulo equilátero, tá? Eu vou mostrar essa aqui do slide, eu vou fazer uma na folha do documento também, que é de uma outra forma da gente chegar, ok? O triângulo equilátero, como a gente conhece, né, ele tem todos os lados iguais, então aqui é L, 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 beleza? E tem todos os ângulos também. A soma dos ângulos internos de um triângulo, a gente sabe que é 180 graus. Então, como eu tenho 3 ângulos iguais, eu vou dividir por 3 e vai dar 60 graus. Por isso que sempre no triângulo equilátero eu vou ter os ângulos medindo 60 graus. Ora, eu conheço dois lados e eu conheço um ângulo, né? Conheço até os três aí, né? Poderia até colocar em função, né, fazer aquelas outras áreas em função do semiperímetro, mas a gente vai utilizar, né, aquela fórmula de 1 meio vezes A vezes B vezes o seno do ângulo que compreende esses dois, tá? Que é a segunda fórmula que a gente viu lá. Então, quem são esses lados? São os próprios L. Então, é L e L, que eles são iguais. E a gente vai utilizar o seno de 60, que é o ângulo que compreende esses dois lados aí. E o seno de 60, lá naquela tabelinha, né, que é a primeira coisinha lá da tabela, seno 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. Então, ó, o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Então, colocou aí. Então, quando a gente for multiplicar 1 vezes L ao quadrado vezes raiz de 3, vai ficar L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, a área do triângulo equilátero eu posso utilizar só através do lado, tá bom? E utilizar essa fórmula aí, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Vamos lá para a folha do documento fazer uma outra forma de chegar nessa fórmula aí da área do triângulo equilátero também. Vamos lá. Então, por que eu quero mostrar essa fórmula? Porque uma outra coisa, né, que também é bastante utilizada é a altura do triângulo equilátero. Então, naquela fórmula lá, a gente não comentou da altura. Então, aqui a gente vai comentar a área do triângulo equilátero, que eu acho importante, porque em muitas questões a gente utiliza a altura desse triângulo equilátero. Então, eu acho importante comentar ela para poder a gente ver essa área. Eu não sei se em algum outro exercício anterior a gente comentou disso. Vou pegar uma régua aqui. Então, imagine um triângulo equilátero. Então, eu fiz um triângulo equilátero aqui de lado 5. Mas a gente não vai considerar esse lado 5 que eu fiz. Só fiz para ficar meio certinho. Eu vou chamar esse lado de L, beleza? Então, aqui é L, aqui é L e aqui é L. Os três ângulos eu já sei que são congruentes. Os três medem 60 graus, tá? E eu vou traçar a altura, que é o segmento que faz o quê? 90 graus com a base, que eu vou chamar de H. Tudo bem? Então, eu tenho um triângulo equilátero aqui e H. Vamos lá. Como esse triângulo é equilátero, quando eu traço a altura, ela vai coincidir com a mediana, tá? Dessa base aqui. Então, o que vai acontecer? Essa parte aqui ela vai ser metade do lado, então ela vai ser L sobre 2. E eu tenho um triângulo que é aqui, um triângulo retângulo, que eu posso aplicar o quê? O teorema de Pitágoras.
aplicando o teorema de Pitágoras nesse triângulo, o que vai acontecer? L ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual a h ao quadrado mais L sobre 2 ao quadrado, que são os dois catetos, tá bom? Então, L ao quadrado é igual a h ao quadrado mais L ao quadrado sobre 4. Vou passar esse L para o outro lado, vai ficar L ao quadrado menos L ao quadrado sobre 4 é igual a h ao quadrado. Aqui a gente vai fazer 4 vezes L ao quadrado, 4L ao quadrado, 4L ao quadrado menos L ao quadrado, 3L ao quadrado sobre 4, igual a h ao quadrado. E agora eu vou encontrar a raiz, tá? Dessa outra parte aqui para poder encontrar o h. Então, é a raiz de 3L ao quadrado sobre 4. Então, vai ficar, ó, L ao quadrado, quando eu fizer a raiz, vai ficar L. O raiz de 3 vai manter na raiz. E o 4, a raiz de 4 é 2. Então, a altura de um triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2. Então, para isso que eu fiz essa fórmula, para poder a gente chegar nessa fórmula da altura, que é bastante utilizada. Com isso, a área de um triângulo, a gente já sabe que é base vezes altura dividido por 2. Então, como é que vai ficar? A base é o L, né? Que os três lados são iguais. Vezes a altura, a gente acabou de ver que é L raiz de 3 sobre 2. Só que eu ainda tenho que dividir isso por 2. Dividir por 2 é a mesma coisa que multiplicar por 1/2. Logo, vai ser L vezes L, L ao quadrado, raiz de 3 vezes 1 vai se manter, e 2 vezes 2 é 4. Então, a gente chegou na mesma fórmula que está lá no slide, de outra maneira. Só queria comentar ela para poder a gente chegar nessa fórmula aqui da altura também do triângulo equilátero, que é bastante utilizada. L raiz de 3 sobre 2, e a gente pode encontrar ela só através do teorema de Pitágoras, beleza? Então, vamos voltar lá para o slide. Então, já vimos aqui, né, essa fórmula da área do triângulo equilátero, que é bastante utilizada, e duas formas de chegar nela. Agora, vamos para a do trapézio, que também é vista, né, no ensino fundamental. O trapézio também é bastante utilizado. Chama-se trapézio quadrilátero, que apresenta pelo menos um par de lados paralelos. Então, diferente do retângulo, do paralelogramo que tem dois pares, eu só tenho um par. Como podem ver aqui, é o NP e o MQ que são paralelos. Os outros dois, eles vão se encontrar, então não são paralelos. Traçando uma diagonal, né, do trapézio, ele fica dividido em dois triângulos. Então, o que ele fez? A diagonal é um segmento, né, que liga dois segmentos não consecutivos. Então, foi traçada essa diagonal aqui, ó, NQ. Então, eu tenho um triângulo 1 e um triângulo 2. E a gente vai encontrar a área desse trapézio, né, através da soma das áreas desses dois triângulos 1 e 2 novamente. Esse triângulo 1, ó, a base, ele chamou aqui de B. A altura está formando 90 graus com a base. Então, vai ser base do triângulo 1. Área 1, Bzão, vezes H sobre 2. Tá? Então, ela aí já está evidente que é a base e a altura. Agora, a área 2. Vamos pensar nela aqui. Eu vou desenhar esse triângulo de uma outra forma. Ó. Ele está aqui, assim, nessa fórmula. Se eu desenhar ele para cá, assim, ó, esse é o Bzinho. O que é a altura, gente? A altura não é nenhum desses dois lados, né? A altura ela tem que formar 90 graus com a base. Então, ó, a altura ela tem que estar aqui, ó. Ela tem que formar. Se eu prolongar essa base aqui, ela vai formar 90 graus. Então, ela vai ser a mesma coisa do que o H. A altura ela vai se manter. Tá? A base menorzinha que vai mudar, mas a altura se mantém. Então, vai ser Bzinho vezes H sobre 2. O que a gente chama isso no trapézio? O Bzão a gente chama de base maior e o Bzinho de base menor, porque ele tem duas bases. Se você virar ele de cabeça para baixo, né, ele vai ficar com a base menor aqui, mas ele pode estar assim nessa forma também. Então, a gente chama de base maior e base menor aí no trapézio. E a gente vai somar essas duas áreas, então. O que vai acontecer quando eu somar? Porque ela tem o H sobre 2 em comum. Então, olha só. Somando essas duas áreas, como ela tem o H sobre 2 em comum, eu vou colocar ele em evidência. E aí, o que sobrou em cada um? O Bzão e o Bzinho. Então, fica a soma dos dois, tá?
Então, a área do trapézio é base maior mais base menor vezes a altura, que eu vou chamar de H, dividido por 2. Então, é a soma das bases vezes a altura dividido por 2. Bzão mais Bzinho vezes a altura dividido por 2. Essa é a área do trapézio, que pode ser encontrada também dividindo esses dois triângulos e encontrando. Às vezes, em algumas questões, a gente tem que usar esses artifícios, né? Dividir uma certa figura em outras. A gente vai ver que questões assim nos exercícios, né? Onde você tem que dividir, às vezes, um pentágono em um trapézio e em um triângulo. E aí você vai utilizar essas áreas que a gente está aprendendo aqui, beleza? Então, essa é a área do trapézio encontrada através da área do triângulo. Agora vamos pensar na do losango. O que é um losango, né? Ele é um paralelogramo, sim. Por quê? Porque tem os pares de lados paralelos, os dois a 2, tá? Ele, diferente do retângulo, né? Mais parecido com o quadrado, ele tem todos os lados iguais. Então, aqui é L, L, L e L. Mas ele não tem os ângulos retos, tá? Então, essa é a maior diferença do losango para o quadrado, tá? Ele tem os 4 lados iguais, tem os lados paralelos, mas não tem os ângulos retos. Então, a gente vai encontrar a área do losango através também de duas áreas de triângulo. Mas aqui a gente vai utilizar as diagonais. Diagonais que a gente acabou de falar são quando você liga dois vértices não consecutivos. Então, eu tenho essa diagonal MP e eu tenho essa diagonal NQ. Essa diagonal NQ, ele chamou de Dzinho. Então, como, né, os lados são iguais, e aí, né, dividiu exatamente na metade, vai chamar aqui de D sobre 2 e D sobre 2. Então, ele só dividiu, né, essa diagonal aí em duas partes. Então, por isso que botou D sobre 2 e D sobre 2. Eu vou apagar esse segmento aqui, para ficar mais evidente para a gente. E eu vou chamar, né, esses dois triângulos aí também de 1 e 2. Então, eu tenho o triângulo 1, que é esse de cima, e eu tenho o triângulo 2, que é esse de baixo. Olha, a gente já está vendo que forma 90 graus aqui, tá? Então, a gente já sabe que esse D sobre 2 é a altura, e eu vou chamar a outra diagonal de Dzão. Então, vai ser base vezes altura dividido por 2, base vezes altura dividido por 2. Então, a área 1 vai ser a base Dzão vezes a altura D sobre 2 vezes 1 meio. E a área 2 também vai ser igual, né? Porque é a mesma coisa, né? A base é Dzão, a altura é D sobre 2 e vezes 1 meio, que é, a gente tem que dividir por 2. Então, aqui a gente tem Dzão vezes Dzinho sobre 2 vezes 2, 4, tá? Só que como as áreas vão ser iguais, eu vou multiplicar essa área ainda aqui por 2. Eu vou multiplicar a área 1 por 2. E aí vai ficar Dzão vezes Dzinho sobre 4 vezes 2. Eu posso cancelar aqui e aqui vai ficar o 2. Então, vamos olhar lá no outro slide como é que fica essa área. Então, como as diagonais do losango são perpendiculares entre si e cruzam-se no ponto médio, isso também foi visto na aula de quadriláteros, tá? Por isso que a gente pulou aqui essa parte. Então, elas são perpendiculares, ou seja, formam 90 graus e se cruzam no ponto médio. Por isso que eu botei aqui D sobre 2 e D sobre 2, como foi dito lá, tá? A área do losango vai ser D vezes D sobre 2, dividido por 2, como a gente fez vezes 2. E aí chegou nessa área aqui, que vai ser o produto das diagonais sobre 2, ou diagonal maior vezes diagonal menor, dividido por 2. Então, posso dizer que a área do losango é diagonal maior vezes diagonal menor, dividido por 2. E aí, produtos das diagonais dividido por 2. Então, é a área só através das diagonais. Em alguma delas, talvez você pense no triângulo,
nesses 2 triângulos que a gente pensou, ou nos 4 triângulos menores que estão lá dentro, vai depender da questão, mas a área do losango, para ser encontrada mais diretamente, a gente vê pelas diagonais. Então a gente termina esse bloco aqui, e daqui a pouco a gente vai para o último e vai falar um pouco mais das áreas dos círculos e das partes dos círculos, tá bom? E para finalizar, um resumo de tudo que foi visto. Até daqui a pouco.